O que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 8? Que Deus morreu, né, ele prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, transgressores e ímpios, né? Agora, Paulo estava falando de um grupo exclusivo que acreditou, ou Paulo estava demonstrando que aquelas pessoas creram e ele estava escrevendo para uma igreja e demonstrando apenas o que foi a graça de Deus? Hebreus 2,9 fala que Cristo provou a morte por todo homem. 1 Coríntios 15:22 mostra que se todos morreram em Adão, todos, por meio da graça, podem ser vivificados pelo ato de justiça de Cristo na cruz para a justificação que dá vida. Romanos 5:18. E aí a palavra diz que Deus chama a todos, em todo lugar, que se arrependa. Atos 17:30-31. Porque Deus não levou em consideração os pecados anteriormente cometidos, sob a ignorância, nos mesmos textos que eu citei agora. Isso Paulo está se referindo, Lucas escreve em Atos, as falas de Paulo, aos gregos no Areópago, né? E que ele também fala que Deus dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, mas que chama a todos a conversão. Paulo está se referindo a Romanos capítulo 12, capítulo 5, verso 12 a 15, que todos pecaram, que quando não há uma lei que identifica a transgressão, então não há transgressão. E Paulo mostra que Deus coloca a lei para servir como espelho, para na realidade até dar volume à nossa condenação. Romanos capítulo 7, versos 9 a 14. Paulo está fazendo menção a 1 Coríntios 15:56, quando mostra que o aguilhão da morte é o pecado, e que a força do pecado é a lei. Porque a morte nos trouxe, o pecado, a transgressão, a ofensa de Adão trouxe transgressão, trouxe condenação para toda a raça humana. Porque todos descendem de Adão. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15:22, que todos morreram em Adão. Ou seja, corrompidos. E todos podem ser justificados e vivificados em Cristo, que provou a morte por todo homem. Por que Cristo provou a morte por todo homem? E nós vamos entender porque nem todo homem pode ser salvo. Cristo provou a morte por todo homem no tocante à sua encarnação. Porque Gênesis 2:16-17 mostra que o ser humano pecou, Adão e Eva, nossos primeiros pais. E Oséias 7:6 mostra que, ou 6:7, não me recordo agora, mostra que Adão rompeu a aliança. Então o ser humano pecou. Levítico e o juízo de condenação é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Romanos 3:23 mostra que todos haveriam de pecar porque todos são descendentes de Adão. Portanto, o ser humano morreu. A palavra mostra que o último Adão, que é Cristo, prova essa morte. Para que a justiça de Deus, que seria a punição com relação à morte, o salário do pecado é a morte, fosse imputada, ou seja, saciada, né? Ela foi saciada, porque Romanos 1:17 mostra que essa justiça de Deus, agora ela se revela no Evangelho. E o Evangelho mostra isso. As boas novas são essas, que o corbão, o sacrifício está preparado, ele foi feito. Houve uma reconciliação. Colossenses 1:20, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, mostra que Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Por isso que mostra que ele condena esse pecado de Adão, ao qual todos morreram, no corpo físico de Cristo. Por isso que João 1:29, João Batista, ele avista Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No tocante a Isaías 53:10, que ele foi a oferta e resgate pelo pecado. Quando Jesus demonstra que o Espírito Santo ia convencer o ser humano pelo chamado à conversão, e aí nós já tratamos do Karov, né, que é a aproximação e a pregação do Evangelho. Romanos 16, João 16, versos 8 a 11,
mostra que o pecado passaria a ser a pessoa se manter rebelde contra a pregação, contra este sacrifício, contra esta reconciliação. A pessoa se mantém rebelde e ela não vai entrar nessa reconciliação porque ela rejeita. O pecado é porque não creem em mim. João 12,46, Jesus diz isso. Eu vim como luz ao mundo. Essa luz que João Batista viu, né? João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 20 versículos antes, no verso 9, João o apóstolo havia escrito que essa luz verdadeira que vindo ao mundo, que foi a manifestação da graça, por isso que fala em tempo oportuno, Cristo veio a seu tempo, a manifestação da graça de Tito 2,11, que foi para todos os homens, ela veio para todos os homens. Por quê? Porque Jesus prova a morte por todo homem. João 1,1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Para provar a morte, a gente tem que ir para o verso 14 de João, capítulo 1, que mostra que o verbo se fez carne. Ele assumiu uma carne humana e habitou entre nós, portanto ele morre. Então Paulo está dizendo em Romanos 5,8 que Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Paulo está falando da raça humana, não está falando daquele grupo de crentes. Ele está mostrando como foi a grandiosidade de, a seu tempo, Deus enviar o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, olha o que diz o texto, para não ficar nas minhas palavras, porque aqui tem um jogo de palavras muito interessante, né? Olha o que diz. Porquanto o que fora impossível à lei, porque a lei estava enferma na carne, não por causa da lei, porque o mandamento é bom, perfeito, agradável, justo, santo, espiritual, mas enferma na carne porque nós estamos corrompidos, e a lei ela tinha uma transitoriedade, ela serviu de aio para nos conduzir até a fé que haveria de revelar-se na pessoa de Cristo, porque a palavra da pregação, que é do próprio sacrifício de Cristo, da expiação, da unilateralidade da graça de Deus, no favor de Deus pela raça humana, ela começa a ser anunciada por Cristo. Mateus 4,17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, perdão, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa palavra começa a ser pregada pelo próprio Cristo, Hebreus capítulo 2, versos 1 a 3. Então, porquanto que for impossível a lei, porque era externo, porque a lei ela só pode ser praticada de fato por aquele que é justo. Mateus 5,17 mostra que Jesus cumpriu a lei. Por quê? Porque não tinha pecado. Por que não tinha pecado? A lei ela estava enferma na carne. Mas o que Deus fez? Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, ou seja, da corrupção do gênero humano, ou seja, o objetivo do sacrifício e da encarnação, que Paulo chama de a plenitude dos tempos, foi esse. No tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne, ou seja, por isso da encarnação, para assumir essa forma humana e provar a morte por todo o homem, porque se todos estavam mortos em Adão, então Cristo assume, ele traz para si essa condenação. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E no tocante à lei, ele cumpre, mas ele próprio se faz maldição, nos resgata dessa maldição da lei. Com relação a Colossenses 2,14, a cédula de dívida, que era para que Paulo diz, né, que o mandamento é justo, santo, perfeito, agradável, mas não poderia nos justificar porquanto a lei estava enferma na carne por causa da nossa corrupção. Então essa cédula de dívida condenatória, de morte, Cristo remove do nosso meio e encrava na cruz. Então veja o pecado daquelas pessoas que não se achegam a essa mensagem, né? E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então é por isso que Jesus diz assim, o pecado é não crer em mim. O Espírito os convenceria do pecado. Olha o que diz aqui o texto de Salmo 119 e 155. A salvação está longe dos ímpios. Todos éramos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Aí alguns podem dizer assim, mas não há quem busque a Deus. Veja,
não havia uma regeneração para a vida, uma justificação para a vida. Porquanto, na encarnação de Cristo, veio a justificação que dá vida. Para quem? Para aquele que crê. E aí, Romanos 5, 12 a 14, como eu estava dizendo, essa pregação e esse chamado, assim como veio a condenação mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o último Adão trouxe, por seu ato de justiça, ele é o justo, ninguém mais, ele trouxe graça para a justificação que dá vida, graça sobre todos. Por isso que os textos bíblicos vão ter sentido quando a Bíblia diz em Isaías 55, 6 a 8, quando diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e que o ímpio deve deixar o seu mau caminho, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer na morte daquele que morre sem ser justificado, sem ser regenerado, vivificado. Por isso que a palavra diz em João 5,24, aquele que crê em mim passou da morte para a vida, e nas minhas palavras. E a condenação, ela virá não por meio de que Deus escolheu uns em detrimento de outros, sendo que ambos têm o mesmo pecado, e a justiça de Deus não permite que essa escolha seja assim, mas Jesus diz em João 12,48 que a própria palavra, a própria pregação, o próprio senso de percepção do seu estado de condenação das pessoas que recebem a mensagem do Evangelho e permanecem rebeldes, Paulo está mostrando que tanto pessoas que rejeitam o conhecimento de Deus e acabam não conhecendo a Deus, e outros que conheceram a Deus pela pregação do Evangelho, mas acabam retrocedendo, nos dão base de que Deus não escolhe uns em detrimento de outros, mas Ele chama a todos à conversão, para que todos possam receber essa justificação que dá vida. Por isso que é pesado demais o pecado daqueles que se mantêm rebeldes contra a pregação do Evangelho. Por isso que muitas vezes pessoas que pensam que está tudo bem, que elas estão vivendo as suas vidas, elas são boas o suficiente para se entregarem, né? E por isso que Jesus disse assim, aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Jesus foi irônico. Você está achando que você está salvando a sua vida? Você está achando que você se livra de algemas religiosas por não se voltarem à mensagem do Evangelho? Então Jesus está dizendo, pode ir, fica à vontade. Você está perdendo a sua vida. E por mais que você conquiste tudo, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então nós temos um chamado. E nesse chamado nós temos que nos dobrar, nos submeter à mensagem do Evangelho, para que nós possamos ter vida, para que o testemunho que Deus dá a nosso respeito, que é a vida eterna, todo aquele que crê tem em si mesmo o testemunho, e possa naquele grande dia obter a salvação eterna da alma e adentrar na vida eterna. Que o que olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem nunca subiu ao coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que creem. Que mais e mais pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho e crer na mensagem do Evangelho e ter vida em Cristo. Deus abençoe.